Queridos, o título dessa mensagem é A Obediência Esperançosa que nos leva a andar. Quero te convidar a me acompanhar na leitura de Gênesis 12, versículos 1 a 9, Gênesis 12, de 1 a 9, que diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Amém. Amados, nós continuamos hoje com a série Inabalável, a esperança que nos move. E nós temos como proposta dessa série inspirar o seu coração para que você ande por fé, confiando 2026 e a sua vida ao Deus que pode todas as coisas e que nos convida a andar. O livro de Gênesis, ele é maravilhoso e ao mesmo tempo ele é complexo. Gênesis significa origem, começo, e ele apresenta o caos generalizado quando o pecado ele entra na história da humanidade, mas também quando Deus criou todas as coisas e o estado ali era um estado de caos, coisas fora do lugar, e Deus, pela sua palavra de existência e de ordem, colocou todas as coisas no seu devido lugar. E aí o pecado entrando na história da humanidade, com ele nós também nos deparamos com as consequências que Deus traz por conta desse pecado. Ele atribui consequências ao homem, à mulher, à serpente, mas também ao cosmos, a todo mundo. E aí nós também nos deparamos com a redenção, ela sendo projetada e iniciada a partir de histórias familiares. E no enredo dessa história, nós nos encontramos com um homem chamado Abrão. No primeiro momento, Abrão. Depois nós veremos que Deus muda o nome desse homem. E ele também vivia um caos familiar. Lembra do caos que estava o mundo, o caos do pecado? Pois bem, ele também vivia um caos familiar. E Deus se apresenta para novamente trazer a ordem e fazer desse homem um exemplo de fé. Um exemplo de fé para todos nós, o exemplo de fé para toda a humanidade. E se nós voltarmos alguns versículos, nós vamos ver um pouquinho da história de Abrão e o caos que ele se encontrava. Então eu quero te convidar a ler esses versículos comigo de Gênesis 11, versículo 26 a 32. Gênesis 11, do 26 ao 32, diz assim: Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã
morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a mulher de Abrão se chamava Sarai. A mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Queridos, esse breve relato, essa breve sessão, ela fornece um resumo completo da vida de Terá, o relato dos seus filhos, casamentos, descrição de esterilidade. Sarai não podia ter filhos, era esposa de Abrão. Mortes, esse breve relato traz 2 mortes. Tanto a morte de Arã, o filho de Abrão, como também de Terá, como também a morte de Terá depois, que morreu lá em Arã, o pai. Também introduz Ló, o sobrinho órfão de Abrão, que o acompanhou pelo menos num primeiro momento. Então, olhando toda essa história, esses breves relatos, que aqui está contido um grande período, são muitos anos, nós nos deparamos com um caos generalizado. A ordem natural da vida sendo invertida, um pai enterrando seu filho, depois ele perdendo um pai, um casamento que naquele período, uma mulher que não poderia dar filhos, era uma questão até mesmo de vergonha, de desonra, de desfavorecimento diante de Deus. Então, nós nos deparamos com um caos aqui, nessa história, nesse enredo familiar, e Deus tendo um propósito específico a partir dessa família, mais precisamente a partir de Abrão, e chamando ele para constituir uma história, começando ali a história da redenção. O chamado de Abrão ocorreu em Ur dos Caldeus, e ele e a família partem, saindo de um importante centro cultural no sul do Iraque, onde é hoje, e indo para Arã, a leste da Síria, onde era um centro para o comércio, uma cidade cosmopolita. E ali Terá, o pai de Abrão, ele morre. E então Abrão segue o seu curso, porque lembra que Deus tirou ele para poder conduzir ele para uma terra? Essa não era ainda a terra. Eles pararam, eles estacionaram, eles ficaram ali muito tempo, mas essa não era ainda a terra que Deus haveria de mostrar. E ali em Arã, eles prosperaram muito. O próprio relato bíblico, se você prestar atenção nos versículos, nos detalhes, quando eles partem de Arã, vai dizer que ele levou todos os bens que eles constituíram ali, mas também as pessoas, porque naquele período, era um período que eles tinham a escravidão ali, os servos da casa, que eles iam comprando, constituindo, e se a gente passar alguns capítulos adiante, a gente vai ver que esse povo era um povo muito grande, era uma igreja muito grande mesmo, onde Abrão exercia o seu sacerdócio já, porque onde ele ia, ele montava altares, que a gente vai ver mais adiante, e quando ele levantava altares, está subentendido no todo a propagação da palavra e o culto a Deus. E ele fazia isso diante de todo o povo, ensinando a palavra de Deus. Só que a gente tem que entender que Arã, onde eles ficaram por muito tempo, onde eles constituíram patrimônio, Arã não era o destino. Arã seria parar no meio. Deus tirou ele para um destino. Eles pararam no meio.
onde acontece ali a morte de Terá, onde ele vivencia o momento de luto, mas ficar ali seria parar no meio. Querido, a morte, a dor, te paralisa ou te faz avançar para a vida? O que morreu em você no ano de 2025? E a questão é, você vai parar no meio? Esses textos que nós vamos ler a seguir orientam mais sobre onde aconteceu esse chamado. Gênesis 15, versículo 7, diz assim: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Ur dos Caldeus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 a 4, diz o seguinte: Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. E com esses textos esclarece um pouquinho, porque quando nós lemos numa primeira leitura ali em Gênesis, parece que esse chamado do Senhor aconteceu em Harã. E esses textos, e a gente tem que entender que toda a Escritura, ela é inspirada e revelada pelo próprio Deus, e aí mostra que foi em Ur dos Caldeus, e ele saiu e pararam no meio do caminho, onde Terá morreu, e dali ele segue o seu curso, dali ele segue para a vida, para a missão que Deus dá. Porque Deus ele dá uma missão para Abraão, e com essa missão vem junto algumas promessas. E o que faria ele diante da missão e das promessas? Bom, queridos, nós teríamos muito para falar sobre a vida desse personagem que ele é tão inspirador. E se nós fizéssemos essa série inteira focando apenas em Abraão, muito provavelmente nós não esgotaríamos o assunto, mas nós vamos nos dedicar a enxergar a esperança no chamado que esse homem recebe do próprio Deus, o Deus que soberanamente o escolhe, e esse é o recorte que nós vamos fazer para que o Senhor inspire o nosso coração. Mas antes de adentrar mais ainda nessa história, eu quero que você entenda o seguinte. Nós precisamos deixar muito claro aqui que nem eu nem você somos Abrão. Tá? A gente não pode pegar esse texto e, sem passar por Cristo, aplicar diretamente na nossa vida. Nem eu nem você somos Abrão. E que Deus, ele também não está necessariamente mandando ninguém abandonar a sua casa, nem a sua família, e que o enredo não é uma receita de bolo. Então que fique muito claro isso, senão daqui a pouco vai chegar na segunda-feira, vai estar gente aí dizendo, partiu terra prometida, e vai embora, e eu não estou falando nada. Tá? Então que fique muito claro isso. Mas com a essência do texto, nós podemos aprender muito de Deus, enxergar o plano da redenção se desdobrando, tendo seu desfecho na pessoa de Jesus Cristo, e esclarecer a vida de obediência que nos convida a andar por fé, assim como Abrão. E para isso eu dividi essa mensagem em 3 pontos para uma melhor compreensão. E o primeiro ponto eu chamo de a missão com as promessas, baseado nos versículos 1 a 3 e o 7 na parte A. Porque em primeiro lugar vem uma ordem. A ordem foi o seguinte: o Senhor disse a Abrão,
sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Queridos, nós precisamos entender que não há novo começo, nem coisa nova, se Deus não falar. Deus falou a Abrão, e isso bastava para ele mudar o rumo de sua história e o rumo da história da humanidade, apenas com o falar de Deus. E esse era um convite para a santificação. Santificação? Sim, santificação. Porque Deus estava separando Abrão para uma grande história, para uma linda história. Lembra que santificação, ser santo, é ser separado. Deus estava separando Abrão para constituir o início do plano da redenção. Mas esse também era um convite para sacrifício, porque ele precisava deixar coisas para trás. E como nós temos dificuldade de deixar coisas para trás. A gente se agarra tanto a coisas, tanto a coisas. Tem aqueles que são tão saudosistas a ponto de não conseguir viver o presente. Deixar a terra para nós é sobre a antiga maneira de viver. O lugar de onde Deus quer nos tirar, ele não precisa ser necessariamente um lugar físico. Pode ser, mas não necessariamente um lugar físico. Pode ser um lugar subjetivo, uma situação específica, um pecado, enfim. São muitos os lugares de onde Deus pode querer nos tirar. Porque, queridos, é insano insistir no erro com a expectativa de acertar. E como nós fazemos isso? Tentou, deu errado, tentou, deu errado. Não muda nada, mas continua tentando, dando errado, tentando, dando errado. Quem que é o louco? É insano. É loucura insistir no erro, querendo ter um resultado diferente. É necessário andarmos conforme a palavra de Deus. Certamente eu e você conseguimos olhar para a nossa vida e listar momentos em que andamos por nós mesmos. Ou não? Todo passo que você dá, Deus está falando para você dar? Certamente eu e você conseguimos olhar para a nossa vida e listar momentos que a gente está indo por nossa própria sorte, pelas inclinações do nosso coração, pela nossa própria vontade. Deus não falou nada. Tem aqueles ainda que têm a ousadia de chegar e dizer, Deus falou. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e quer falar alguma coisa e diz, Deus falou. Mas se Deus falou, o que eu vou te falar? Quem sou eu? Eu sou servo desse Deus. Aí Deus falou, só que depois Deus desfalou, porque volta atrás, entendeu? Aí Deus falou novamente, e Deus não está falando nada. Queridos, de onde Deus quer te tirar? Da mentira? Da preguiça? Da avareza? Da indiferença? Do ressentimento? Da mesmice, da procrastinação, de onde Deus quer te tirar? E quais sacrifícios você estaria disposto a fazer para caminhar com Deus em santificação? E assim, Abrão ele sabia que deveria deixar a sua terra, mas ele não sabia de maneira muito esclarecida para onde ele deveria ir. E é só depois do rompimento com o passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Se a gente ainda ficar preso, agarrado, não tem novo. Não tem novo.
Sair da nossa zona de conforto é assustador. Contudo, não há crescimento e nem o novo se ficarmos parados. A vida cristã é vida em movimento. É vida em movimento o tempo todo. Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: a pessoa que confia em Deus, um dia de cada vez, está sempre pronta para se mover. Sempre pronta. Você é daqueles que fica preso no passado? Se você quer viver o novo, é necessário deixar o passado no passado. Ele pode ter sido muito bom, mas passou. Ou ele pode ter sido muito ruim, mas também passou. A vida está no presente. Hoje é o presente que Deus te dá para escrever o novo amanhã. Então, Deus ele inicia as promessas com Abrão. E a repetição de abençoar vira um tema central nesse trecho. Porque por 5 vezes do versículo 1 a 3 do Gênesis 12, tem aqui a expressão de bênção, de abençoar. Em comparação com 5 vezes também que aparece, mas desde o capítulo 1 de Gênesis até o final do capítulo 11. Então o que custou aí, do 1 ao 11 de Gênesis, 5 vezes sobre abençoar, aqui no 12, só do 1 ao 3, em 3 versículos, aparece pelas mesmas 5 vezes e acaba se tornando aqui uma mensagem central, um tema central. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Versículo 2. Deus faria dele uma grande nação. Mas como será que ele escutou isso? Porque você tem que lembrar comigo aqui, que eles não podiam ter filhos. Então, peraí, como que vai fazer uma grande nação a partir deles se eles não podiam ter filhos? Bruce Waltke, ele disse o seguinte: a magnitude da promessa a um esposo com uma mulher estéril testa a fé de Abrão ao limite máximo. Ao não entregar-se à incredulidade, Abrão serve como um modelo para o povo pactual. Olha como que Isaías 51:2 descreve aqui sobre Abrão. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abrão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ele virou um exemplo. Todo o povo pactual, dali para frente, tinha um exemplo do que era fé. Abrão vira esse exemplo de fé. Mas além disso, Deus disse mais. Deus disse que engrandeceria o nome de Abrão. E é muito interessante falar sobre isso, porque se nós lermos o capítulo anterior, o capítulo 11, lá de Gênesis, é onde nós nos deparamos com a história da Torre de Babel. E o que os homens ali, de maneira maligna, eles queriam fazer? Eles queriam construir uma torre que alcançasse até o topo dos céus, até as nuvens. Uma coisa grande, para que todas as pessoas pudessem olhar e se maravilhar. Que coisa grandiosa, puxa vida, quem fez isso? E qual que era o propósito deles? O propósito é para que o nome deles se tornasse grande. E nós sabemos o desfecho dessa história, o que Deus fez, né? Nós sabemos muito bem. E aqui é Abrão, que sem pedir, um capítulo depois, ele não pediu nada,
Mas aí Deus disse: eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou engrandecer o seu nome. Ou seja, queridos, só existe grandeza verdadeira onde Deus está e abençoa. Não sabemos do nome de nenhum daqueles que estavam no episódio da Torre de Babel. O que aparecer de nome é só especulação. Você vai olhar um pouquinho antes, você vai ver lá quem que eram os líderes, quem que eram as pessoas. O texto em si não traz o nome de nenhum. Nós não sabemos. Porque a Bíblia tem uma intencionalidade quanto a isso. Se eles queriam fazer o nome deles grandes, nós vamos relatar o nome deles? De maneira nenhuma, vão passar por anônimos. Mas o nome de Abrão, ele está escrito com todas as letras. E onde quer que a história seja contada desde o início, tem que passar por Abrão. Tem que passar pelo nome desse. A única coisa que nós sabemos lá do episódio da Torre de Babel é que eram os descendentes de Noé. É a única coisa. Mas de Abraão, esse a gente sabe muitas coisas. Esse a gente sabe muitas coisas, porque foi Deus que engrandeceu esse nome. No Antigo Oriente Médio, a gente tem que entender que o nome, ele não era meramente um rótulo, mas a revelação do caráter, e esse equivale à pessoa ou à personalidade. E assim, um grande nome, ele acarreta não só em fama. Nossa, esse aqui é famosinho, ele é um influencer do nosso tempo. Não é isso. Não é só isso. Mas também a alta estima social. Um homem com um caráter superior. Então isso que seria engrandecer o nome. Não é só ser um famosinho. Tem gente que vai lá e faz uma caca na vida e que pelo resto da vida, quando conta a história, ele virou famoso. Olha lá, o exemplo de como não se faz. Não é isso. Fazer o nome grande não é só ser famoso, mas também tem a ver com o caráter, com a estima social desse. E Deus, ele disse para Abrão: seja uma bênção, no versículo 2. Só que a gente tem que entender que a melhor tradução aqui não é seja uma bênção, como se fosse um imperativo, uma ordem, mas é você será uma bênção. É uma promessa condicionada à obediência do mandamento de Deus. A bênção, ela traz poder para a vida, bem como o fortalecimento e o crescimento desta. Hans-Georg Baumer, ele disse o seguinte: bênção é a garantia de proteção e cuidado, a promessa de graça e o presente da paz. Isso é bênção. Eu achei linda essa definição. E aqui nós já podemos extrair uma grande verdade para nós. Nós só podemos ser uma bênção se obedecermos a palavra de Deus. Quando nós estamos no lugar que Deus nos orienta a estar, quando obedecemos a sua palavra, aí sim podemos ser bênção. Já que bênção significa o ato de abençoar. E bênção vem de Deus. Deus abençoa Abrão para que ele fosse portador da sua bênção e abençoasse a todos os outros. E seguindo no texto, na sequência aparece um pouco do coração de Deus, quando ele diz o seguinte aqui, preste muita atenção nesse detalhe: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Versículo 3, na parte A do versículo. Abençoarei aqueles, plural. Amaldiçoarei aquele, singular. Deus tem mais satisfação em abençoar do que em punir. Esse é o prazer do coração de Deus. Por isso que eu não consigo constituir uma experiência com Deus carrasco, que por muito tempo a religião tenta impor para as pessoas.
O prazer de Deus é abençoar. E com Abrão e o surgimento da aliança de Deus, nós que também estamos inseridos em uma aliança, porque ali começa uma aliança, a aliança de Deus com Abrão. Nós que também estamos inseridos numa aliança, a nova aliança que Cristo nos apresenta na ceia do Senhor, uma data propícia. Hoje nós estamos com a mesa posta diante de nós, e nós podemos extrair também algo profundo daqui. Deus, Ele sente tanto o bem quanto o mal que os homens fazem aos seus e retribui. Quando fazem o bem a alguém que é de Deus, a Ele o fazem. Quando fazem o mal a alguém que é de Deus, a Ele também o fazem. E então Deus falou algo que fugiu aqui da compreensão de Abraão, diante da dimensão e profundidade do que foi dito. Quando ele diz assim no versículo 3, na parte B do versículo: em você serão benditas todas as famílias da terra. Pode ter certeza que Abraão não entendeu nada disso. Ou se entendeu, foi uma compreensão muito limitada. Abrão e seus descendentes exercerão um papel messiânico, representativo, e prefiguram o Cristo. Abraão, ele é um tipo de Cristo, quando nós vamos ver diante da teologia. Um tipo de Cristo. E a promessa hoje, ela não pertence a um Israel étnico e incrédulo. Romanos 9, dos versículos 6 a 8, dizem sobre isso. A promessa já não está mais com o povo daquela terra, necessariamente. Mas hoje é diferente. Em Jesus se torna Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja, nós precisamos lembrar que nós fomos enxertados. E as promessas que Deus fez ao seu povo recai também sobre nós. O apóstolo Paulo, ele chama o Messias de descendente de Abraão, em Gálatas 3,16. A promessa feita a Abraão cumpriu-se em Cristo, e aqueles que creem em Jesus também são filhos de Abraão. Gálatas 3:7 diz isso. Os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3:9 diz sobre isso. Ou seja, aquilo que era para um povo se tornou para o povo de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando nos seus corações. E isso muda tudo. Muda tudo. Deus, ele estava olhando muito na frente quando ele disse essas coisas. Ele estava olhando e enxergando Jesus Cristo já. Aquele que viria da descendência de Abraão. E assim nós somos benditos, pois de Abraão vem Jesus. De Abraão vem as Escrituras Sagradas. De Abraão, Deus começa a escrever o plano da redenção. Então nós somos, sim, muito abençoados a partir de Abraão. E na caminhada, quando Abraão já havia saído em obediência a Deus, andando por fé, aí lá no versículo 7, na parte A, Deus, ele traz um renovo, um combustível. Porque a gente é assim na vida. Deus, ele vai lá e promete algumas coisas para a gente anda, dá muitos passos. 2, cansei. Sabe, às vezes a gente sai de um culto tão animado, pilhado, puxa, Deus é maravilhoso, puxa vida, 2026 vai ser sensacional. Acontece uma vírgula no nosso dia, no outro dia a gente já está lá. Ó céus, ó vida, ó azar, ó 2026, vem 2027. A gente é assim. E Deus, ele já vem lá e traz um renovo, um combustível para Abraão, dizendo assim: darei essa terra à sua descendência.
Mas espera aí, que descendência é essa? Lembre lá que Abraão não podia ter filho. Sarai era estéril. E quando Deus fala que vai dar essa descendência, ele está passando ali por Siquém, cercado dos cananeus. Eu já vou explicar para você quem eram os cananeus. Aí Deus está falando assim, ó, vou te dar essa terra aqui. Mas peraí, já tem gente morando. Como assim? E Deus ele diz assim para ele, essa terra será sua. Eu vou dar para você e para os seus. Deus reafirma a promessa, mesmo que na época de Abraão ele não tivesse ainda filhos. Porque foi somente no capítulo 18 que Abraão ele ficou ali lendo nas entrelinhas, né? Só que Abraão era homem, tá? Homem não entende as coisas nas entrelinhas, viu, mulheres? Quando você quiser falar alguma coisa para o homem, você tem que desenhar mesmo. Você tem que ser claro, objetiva. Não adianta ficar falando por parábolas. Se não tiver explicação da parábola, a gente não entende nada. Então está lá Deus falando lá para Abraão, você é a sua descendência, você é a sua descendência. Aí é lá no capítulo 18 que Deus vai lá e faz um desenho para Abraão e fala, vou te dar um filho. E aí ficou claro para ele. Queridos, mas com isso a gente aprende uma coisa. É necessário ter diante de nós as promessas de Deus, porque essas nos ajudam a continuar. Se você não tiver diante de você as promessas de Deus, você vai parar muito rápido. Você vai desistir muito rápido. Você precisa devorar as Escrituras Sagradas e enxergar nela as promessas de Deus. Deus tem algo para você, Deus tem algo para nós, Deus quer abençoar o seu povo, Deus tem prazer e satisfação em abençoar. E aí eu entro no segundo ponto, porque até então está Deus falando, mas se o homem não obedecesse, de que adiantaria? E o segundo ponto eu chamo de a obediência, baseado nos versículos 4 a 6 e o 9. O texto diz assim no versículo 4, na parte A, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Abrão não discute. Em vez disso, ele obedece. Porque a fé verdadeira confia e obedece. Ele não fica lá, me explica melhor. Quais são as garantias? O que você vai fazer? Ele simplesmente vai. A fé verdadeira confia e obedece. O Warren Wiersbe, ele disse, Abraão obedeceu quando não sabia onde, como, quando e nem por quê. Isso é fé. Versículo 5, na parte B, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Queridos, quando nós falamos Canaã no tempo presente, hoje em dia isso é lido como uma metáfora de um lugar ideal. Uma terra prometida, o céu, aquele lugar tão especial. E aí, trazendo essa aplicação e devolvendo para você, eu quero te perguntar o seguinte: os seus passos te levam para Deus ou para longe dele? Porque vai dizer que Abraão partiu até Canaã e lá chegou. Os seus passos, aquilo que você faz ao longo dos seus dias, está te levando para Deus ou para longe dele? E mais, lembra que Abraão levou um povão todo junto com ele? Você encaminha as pessoas para Deus ou para longe dele? Porque tem gente que mata a fé de todo mundo. Sabe, só conta tragédia, só conta desgraça. É o antigo jornal Notícias Populares que se torcer sai sangue. Tem um prazer, uma alegria de ficar falando sobre desgraça na vida. Alguém vai falar uma coisa boa, vai falar de igreja, vai falar de fé, aí já chega para fazer comentários maldosos, para poder detonar todo mundo. Você está levando gente para perto de Deus ou para longe de Deus? Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré,
E o texto vai dizer que nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, no versículo 6. Bom, vamos lá então. Quem que eram os cananeus? Os cananeus, eles eram os descendentes de Noé, por seu filho Cã, e o seu neto Canaã, que eles são tristemente conhecidos pelo episódio que Noé, ele bebe todas, ele fica bêbado, tá? O vinho naquela época tinha álcool sim, ele fica bêbado, e Cã ridiculariza o pai. E Noé então amaldiçoa Canaã, filho de Cã, e toda a descendência, e diz que ele será servo dos seus irmãos. E esse breve relato está lá em Gênesis 9, do 20 ao 27. Então esses são os cananeus, esse povo que ele foi amaldiçoado. Esses são os cananeus. E então quando Abraão chega lá naquele lugar que Deus falou que ia dar para ele não é exatamente o patrão ali. E nem os cananeus são seus servos. Mas ao contrário, os cananeus eram os donos do pedaço. Abraão era um nômade. Ele não era um guerreiro. Mas os cananeus, eles eram ferozes, violentos, idólatras, porque eles adoravam outros deuses. Quantos desafios em vista, hein? Era necessário muita fé de Abraão. E uma vez que Abraão acolhe a palavra de Deus, que trazia consigo a missão e as promessas, respondendo com fé e obediência, ele está dizendo sim para a aliança de Deus e se vinculando a começar uma história que teria o seu desfecho final na própria pessoa de Jesus Cristo. Queridos, e quanto a nós? O que nós fazemos com a palavra que de Deus recebemos, que nos convida à obediência? Escutando, será que obedecemos? Ou será que tem entrado por um ouvido e saído pelo outro? Será que a gente tem sido os apreciadores da palavra de Deus? A gente vai para culto para poder dizer, a palavra foi boa, a palavra não foi boa hoje. Ah, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Tiago nos ensina, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1, 22. E aqui, na história de Abraão, nós vemos aqui a ilustração da fé em prática. Hebreus vai definir fé como, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Abraão, aqui é uma pintura. Abraão, ele é o exemplo, a fé em prática. Se você quer entender melhor isso, fala, mas peraí, está confuso ainda, está difícil. Olha para Abraão. E por que eu digo isso? Porque Deus simplesmente atribuiu a missão, orientando ele a sair. Mas não deu roteiro, falou que iria mostrar ainda a terra, ele não deu um roteiro. Ele não tinha um mapa, falou assim, vai por aqui, ali, passando ali aquela árvore, você vai virar à direita, chegar lá no Carvalho de Moré, aí você vira à esquerda, você vai beirando o rio Eufrates. Não tinha um roteiro não. Deus não compartilhou a localização via WhatsApp com Abraão naquele tempo não. Ele foi convidado a sair da zona de conforto, com as antenas bem atentas, porque Deus daria orientação, conduzindo ele ao longo da jornada. A obediência requer fé. Por meio da fé e da família de Abraão, Deus começou a restaurar uma história familiar corrompida pelo pecado. Porque pode ser que até esse momento você está falando quase assim, Santo Abraão, calma aí. Deus chamou Abraão de um mundo pagão para começar uma nova nação. Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. E como que vivia ele e a família dele? Josué 24:2 diz isso. Olha lá o que diz. Então Josué disse a todo o povo,
assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Ele era idólatra, ele era pagão. Alguns vão dizer, não vou entrar nesse mérito agora não, mas que ele era uma espécie como se fosse até um astrólogo, alguma coisa que ficava olhando para o céu, as estrelas, para poder entender a vontade de Deus. E faz muita relação, porque naquele momento lá, que Deus tem um especial com ele, fala para ele olhar para o céu e contar as estrelas, mostrando que Deus ele vai de encontro a nós, onde nós estamos. Quando Deus ele quer tratar com você, você não vai precisar de um dicionário para poder entender o que ele quer dizer. É claro, é objetivo, ele vai te resgatar aí onde você está. Ele era idólatra, era pagão, ele não conhecia o verdadeiro Deus. E Deus chama Abrão por sua livre e graciosa misericórdia. Não havia nada nele que o recomendava diante de Deus. E ainda assim Deus quis se revelar a Abrão e constituir a sua história a partir dele. E por que eu digo a partir dele? Porque se nós pegarmos as primeiras palavras lá no livro de Mateus, e nós já começamos ali com a genealogia de Jesus, e o primeiro nome que aparece é Abrão. Abraão entra na genealogia de Jesus. Ele é tratado como filho de Davi, como filho de Abraão. E é assim que Deus faz a partir da história desse homem. Hans-Georg Baumer, ele disse o seguinte: fé e obediência formam uma unidade. E não há fé sem obediência, nem obediência sem fé. Não tem como separar uma coisa da outra. E a maravilha da obediência é que as coisas não precisam estar 100% claras para que Abraão obedeça. E isso é uma direção para nós. Porque, como eu disse para vocês, nunca que Abraão, ele compreendia na completude as implicações da sua jornada. Mas ainda assim, ele foi. Isso é fé. Isso é fé. Às vezes a gente vai lá e pede um sinal de Deus, assim, para poder fazer alguma coisa na vida, que a gente fica querendo quase como se Deus descesse lá, fosse diante de nós e falasse com a gente, em pessoa ali. Sabe? Ah, Deus, eu tenho que perdoar. Se é para eu perdoar, então desce, fala comigo de um jeito claro. Cara, a palavra já falou, você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. Não tem que ficar divinizando a sua obediência. Precisa de ter fé e obediência. Nem tudo a gente entende, mas ainda sem entender, nós precisamos andar por fé, obedecer. O poeta da República Tcheca do século XX, Rainer Maria Rilke, olha o que ele escreveu. Sê paciente com tudo que há ainda por resolver em teu coração. E tenta amar as perguntas por elas mesmas, como se fossem quartos trancados ou livros escritos em uma língua estrangeira. Não procura as respostas que não te possam ser dadas, pois não serias capaz de viver com elas. E o mais importante, vive tudo. Vive as questões agora. Talvez então, pouco a pouco, sem notar, em um dia distante, encontres a resposta. Isso é fé. Mesmo sem entender, obedecer, andar. Você quer entender para obedecer? Obedeça. E quem sabe, um dia você entenda. E o terceiro e último ponto, eu chamo de a adoração. Versículo 7, a parte B e o 8. No 7b diz: ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Abrão edificou um altar em Siquém,
no Carvalho de Moré. Estudiosos dizem que era um santuário cananeu, esse Carvalho de Moré, uma vez que bosques férteis eram sagrados para aquele povo. E ainda assim Abrão não hesitou, e lembra lá que os cananeus eram ferozes, eles eram pessoas de botar medo, e ainda assim, Abrão, porque ele está andando por fé, porque ele tem convicção que foi Deus que falou com ele, sem ficar se importando com quem está perto dele, ele edificou um altar e cultuou ao Senhor, mesmo estando em uma terra pagã, até aquele momento. Levantando um altar ao único e verdadeiro Deus. E aqui nós temos mais uma lição para a gente. O mundo é mau. O paganismo, ele está por todo lado. E se naquele tempo de Abraão, Deus vinha e depois se ausentava, não era assim que acontecia? Deus apareceu, falou, depois Deus se retirou, é assim que acontecia. Tinha as teofanias de Deus. Deus aparecia e Deus se ausentava. E isso já era suficiente para homens tementes a Deus, piedosos, levantarem altares em adoração a Deus. Então hoje mudou. Hoje o altar é a minha vida e é a sua vida. E Deus, ele não vem mais, se ausenta, ele habita de maneira permanente no coração dos seus filhos. Todos aqueles que se entregaram ao senhorio de Jesus Cristo. E assim, mesmo em um mundo perverso, que a nossa vida seja um altar a Deus. Louvando e honrando o Senhor, onde quer que nós estejamos. Seja no trabalho, na escola, no trânsito, viu? No trânsito, em uma viagem quando a gente está longe de casa, que adoremos de maneira contínua, dedicando a nossa vida a Deus. E o texto diz no versículo 8, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E pela segunda vez Abrão edificou um altar. Onde ele arma a tenda, ele também edifica um altar. Será que isso quer dizer alguma coisa para a gente? Querido, você não precisa de estar na igreja para adorar. Onde você armar a sua tenda, adore. Onde você armar a sua tenda, honre o Deus Todo-Poderoso. E com os altares levantados a Deus, nós temos um grande esclarecimento sobre a adoração. A verdadeira adoração, ela nasce de acolher a missão e as promessas de Deus, e então obedecê-lo. Eu vou repetir. A verdadeira adoração, ela nasce de acolher a missão de Deus e as promessas e obedecê-lo. Adoração sem obediência é somente bajulação mentirosa. É somente bajulação mentirosa. Não adianta nada você vir aqui levantar sua mão e se emocionar no momento do louvor, e chora, e se derrama, e Deus é maravilhoso, e na segunda, até a sexta-feira no trabalho, no sábado, onde você quer, você viva como se Deus não existisse. A adoração sem obediência é somente bajulação mentirosa, e Deus conhece o nosso coração. Qual é a qualidade da adoração que prestamos a Deus? As nossas vidas têm sido altares de adoração a Deus? Ou será que só é assim nos momentos favoráveis? Porque quando a gente está feliz, como é fácil adorar a Deus, né? Nossa, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta, olha que bênção que eu ganhei. Aí naquele momento, vira o adorador. Abraão estava adorando num caminho, sem saber ainda o que ia dar. Essa é a verdadeira adoração. Adoração a gente não precisa ver para adorar. A gente tem que adorar antes mesmo de ver.
Em Gênesis 17, do 1 ao 9, Deus fala novamente com Abrão, porque lembra que eu disse para vocês que a gente precisa de um combustível? A gente está andando, a gente desanima, a gente esquece. E Deus ele falou novamente com Abraão, reafirmando a aliança com ele, reafirmando as promessas que fizera, mas eu quero destacar um único versículo para linkar com a mensagem, que é o versículo 5. Gênesis 17, 5 diz assim, no meio de tudo isso que Deus está falando: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E embora a história seja longa e muita coisa aconteceu, umas ruins, outras boas, fato é que Deus ele ressignifica a história de Abrão. E faz com que ele deixe de ser Abrão, que o significado é pai da exaltação, e muda o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. Sim, queridos, ele teve um filho sim, tá? E talvez você está aí com esse questionamento, fala, mas e o filho? Ele teve um filho. Demorou, viu? Demorou, porque ele saiu de Harã, ele tinha 75 anos, e o texto vai dizer lá em Gênesis 21, 5, que quando ele tinha 100 anos, ele teve Isaque. 100 anos. E assim nós podemos afirmar que Deus cumpriu as suas promessas, porque Israel tem a sua terra. Muito embora Canaã foi conquistado pelos descendentes de Abraão, liderados por Josué, aproximadamente 400 anos depois. 400 anos depois foi que Canaã foi conquistado. Josué 21, do versículo 43 a 45, diz isso. E dos judeus vem a bênção que abençoa todas as nações, Jesus Cristo. E tanto os judeus, quanto os muçulmanos, quanto os cristãos, reverenciam o nome de Abraão. Então, de fato, Deus fez o nome de Abraão grande. Abraão ele teve o seu nome engrandecido por Deus, e ele entrou para a história com 6 títulos. 1, pai de numerosa nação, pai de numerosas nações, Gênesis 17, 5. Confidente de Deus, Gênesis 18, versículo 17 a 19. Profeta, Gênesis 27. Príncipe de Deus, Gênesis 23, 6. Servo de Deus, Salmo 105, 6. E por último, amigo de Deus, 2 Crônicas 27. E a bênção de Deus, ela não se restringe a Abraão. Ele é abençoado para abençoar. Então eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Para que você quer ser abençoado? Seja uma bênção. Não se esqueça dos seus. Não se esqueça da sua comunidade de fé. Não se esqueça dos seus irmãos. E com essa motivação, em obediência e fé, andando conforme a vontade de Deus, seu 2026 será uma bênção. E eu quero encerrar com uma leitura, mas para essa eu peço para você fechar os olhos para escutar. Martin Lloyd-Jones, no livro Depressão Espiritual, ele escreveu o seguinte: observem um homem como Abraão. Deus tratou com ele de tal forma que ele pôde esperar contra a esperança. Ele confiou em Deus de forma total e absoluta, quando todas as aparências indicavam o contrário. E isso precisa ser desenvolvido em nós. Não começamos assim, mas ao atravessarmos essas experiências, descobrimos que por trás de uma providência carrancuda,
Ele esconde o rosto de um pai. E quando as provações voltam, permanecemos calmos e controlados. Podemos dizer: sim, eu sei que não posso ver o sol, mas sei que ele está lá. Sei que atrás das nuvens o rosto de Deus está voltado para mim. É por meio dessas provações que esse elemento de confiança é desenvolvido em nós. É exatamente o mesmo com o elemento de paciência ou perseverança. A capacidade de perseverar e ir em frente, apesar de desânimo e abatimento. Esse é um dos maiores testes que um cristão pode enfrentar. Não somos pacientes por natureza. Começamos a vida cristã como crianças, querendo tudo de uma vez. E se não o recebemos, ficamos impacientes e começamos a resmungar, reclamamos e ficamos emburrados como crianças. Isso porque nos falta paciência e perseverança. Não há nada que as epístolas do Novo Testamento enfatizem mais do que essa qualidade de perseverar. Quer as coisas estejam indo bem ou não, devemos perseverar dizendo: Deus sabe o que é melhor para mim. Vou confiar nele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é perseverança. E é à medida que somos testados e provados que todos esses outros elementos que devem guarnecer, ou seja, abastecer com o necessário, a nossa fé, se desenvolvem e são aperfeiçoados. E assim, queridos, que Deus nos abençoe. Vamos marchar por fé.